Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a morte substitutiva de Cristo. Uau! Essa aula nós vamos compreender a profundidade e com profundidade do sacrifício de Cristo. Vamos entender, cara, o que aconteceu naquela cruz. Quando Jesus fala tetelestai, ou mesmo lá no jardim do Getsêmani, quando ele fala, ai, Senhor Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu falei aqui com os meninos que eu não posso empolgar nessa aula, mas é muito empolgante. Eu creio que Deus vai falar muito com você. Vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa entender sobre a morte de Jesus naquela cruz? Foi um sacrifício perfeito. João, capítulo 1, verso 29, vai dizer, Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é agora apresentado para a humanidade na dinâmica bíblica, no correr aqui da Bíblia, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra, se eu não me engano, na primeira aula, na segunda aula, quando eu te falei sobre a 10ª praga do Egito, como uma teofania, a manifestação de Deus ali salvando o homem através do Cordeiro, do sangue do Cordeiro? Agora chegou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através do sangue desse Cordeiro, as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque a morte não terá mais vitória nos filhos. A morte não vai mais poder entrar nas casas desses filhos, porque são filhos de Deus, foram adotados. Então agora Jesus está sendo apresentado como o sacrifício perfeito, sem pecado. Lembra que ele foi obediente? Era necessário, por quê? Porque na lei, esse sacrifício para pagar pecados, para aplacar a ira de Deus, precisava ser um cordeiro sem defeito. Sem defeito. Esse cordeiro, para expiar os pecados da humanidade, precisava ser perfeito, sem mancha. Porque esse plano, o plano eterno de Deus, era de redimir o homem uma vez por todas, pagar o preço uma vez por todas. Lembra de ontem? O sacrifício de Jesus foi suficiente. Não precisa fazer nada, e hoje você vai entender isso melhor, para que a sua salvação seja completa. Então, nesse sentido que nós já somos salvos, sim, nós somos salvos em Cristo Jesus. Somos quem? Eu e você, que recebeu Jesus em nosso coração e declarou e reconheceu o seu sacrifício. Esses que pegam o sangue e pintam os umbrais das casas, ou seja, que é lavado pelo sangue, esse sim é livre da morte. Amém? Então, ele cumpriu o simbolismo do Cordeiro Pascual. Você sabia disso? Que lá no Egito, nessa 10ª praga, a partir desse dia, o povo de Deus começou a comemorar a Páscoa. Então esse é o significado da Páscoa. O dia que o povo foi livre da morte. O dia que o povo foi livre do cativeiro, da escravidão. Eles eram escravos, mas foram libertos. Hebreus 9, 28, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ai, gente, a Bíblia é completa, não é? A Bíblia é completa, a Bíblia é completa. Glória a Deus por isso, porque ela nos traz essa verdade, o sacrifício de Jesus foi somente uma vez, porque ele era o sacrifício perfeito. Não vai ser mais bicho que vai morrer no meu lugar. O próprio Deus vai morrer no meu lugar e no seu lugar. E morreu. E se entregou, se sacrificou. Olha o que Gruden define, o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi perfeito e completo, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. É como se o Pai, é como se Deus estivesse satisfeito em matar o seu filho. Deus estava satisfeito. A justiça de Deus foi aplacada em Cristo.
Nós precisamos reconhecer isso, irmão, e a Bíblia reconhece e nos apresenta que o preço foi muito alto, muito alto. Não foi qualquer coisa. Não foi um profeta, um homem que morreu, que fez algo à toa, não. O próprio Deus morreu no meu e no seu lugar. Então a gente pode sim confiar no sacrifício de Cristo como suficiente, porque não foi qualquer um, não foi um animal, não foi igual a Páscoa era comemorada, um animal mesmo, um cordeiro sem mácula, não. Foi o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade que morreu no seu e no meu lugar. Então, além desse sacrifício perfeito, nós podemos observar dois conceitos na teologia dentro da redenção, que é o da propiciação e expiação. O sacrifício, a morte de Jesus lá na cruz, ela teve dois efeitos principais. Na verdade, alguns eu queria te explicar de forma bem prática aqui, porque isso você tem que entender a partir dessa aula, uma vez por todas. Foi a propiciação dos nossos pecados e a expiação, certo? Em primeiro lugar, satisfazendo a ira de Deus e removendo a nossa culpa. Olha o que Romanos 3,25 diz. Olha só, Deus apresentou Jesus como sacrifício de propiciação, mediante a fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. Ou seja, no sentido propiciatório aqui, Jesus ele satisfez a ira de Deus contra o pecado, certo? Garantindo a justiça divina, que a justiça divina pudesse ser cumprida. Então, de forma bem prática, imagine um júri, aqueles filmes de advogado que tem o juiz, o réu, aquela coisa toda, e você está no banco dos réus, mas com a sentença já feita, e Satanás está lá, cobrando a dívida. Eles têm que morrer, eles têm que morrer. E aí, o injusto, o desobediente, aquele que merecia estar lá sentado, vem Jesus, o verbo se faz carne, e naquela cruz, ele executa, ou é executado nele um sacrifício de propiciação. É como se Jesus tivesse tirado você da cadeira. Sai daí, você é digno de estar no banco dos réus, eu não sou digno de estar no banco dos réus, mas o meu sacrifício propiciatório, ele vai substituir eu por você. Vai substituir Deus, né, Cristo, por nós. Então é como se ele sentasse na cadeira de frente para o juiz, o Pai. Irado. Não a ira pecaminosa que eu e você conhecemos, porque Deus não é iracundo. Ele não é uma ira moral, é uma ira de justiça. Então, se ele é justo, ele vai cumprir. Então, Jesus ele está ali como um ato, um sacrifício propiciatório, certo? Ele assume o nosso lugar. Em segundo efeito que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício expiatório. O que é esse sacrifício expiatório? É o sacrifício que removeu a nossa culpa. Removeu a nossa culpa, reconciliando-nos com Deus por meio desse sacrifício. Então, olha só. Então, agora Jesus está no banco dos réus, mas ainda tem a dívida. Satanás, não, mas eles pegam, não vou aceitar, não. Aí Jesus fala assim, não, tá bom. A dívida é minha. Pai, cumpre em mim o efeito da desobediência. Eu vou morrer. Jesus falou assim, o seguinte, olha, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu voluntariamente a entrego. Então Jesus, ninguém podia tirar a vida de Jesus, mas esse sacrifício expiatório foi como se Jesus tirasse da mão da humanidade a culpa ou o preço que precisava ser pago. Ele falou, ó, agora é minha a dívida. A dívida. Você não vai cobrar nada à humanidade, você vai cobrar eu, Pai. Eu. Vai me cobrar. Efésios 1:7. E por ele temos a redenção, o perdão dos pecados,
conforme as riquezas da sua graça. Olha o valor disso. Jesus, então, senta no seu lugar, assume a dívida que... ele senta no lugar que é seu, que é nosso. Ele assume a dívida que é nossa. E agora, a redenção, que é o significado de redenção. Deus paga, Jesus paga. É o ato de pagamento. Perlman, ele define a redenção, a propiciação. A propiciação é a remoção da ira de Deus contra os pecadores, enquanto a expiação trata da remoção da culpa do pecado e a restauração do relacionamento com Deus. Então, como é que eu vou relacionar, restabelecer o relacionamento com Deus entre a humanidade e o Pai? Pagando a dívida. Não é só assumindo, só sentando lá, não pode falar, não. Paga. E aí, ele de fato paga o preço do sacrifício. Então foi um sacrifício propiciatório e um sacrifício expiatório. Jesus tomou o seu lugar, Jesus tomou a sua dívida e a redenção é exatamente o cumprimento do pagamento da dívida. Então nós precisamos ser muito gratos a Deus. Não foi somente um favor imerecido, irmão. Não foi. Não foi um pagamento, não foi algo qualquer que Jesus fez na cruz, certo? Nos seus momentos de falha, talvez você esteja se perguntando, pastor, o que acontece então nas minhas falhas diante disso? Talvez seja a sua pergunta. A Bíblia diz que você tem um advogado, porque depois de pagar a dívida, Jesus assume o campo da advocacia ali, do direito. E agora, não, tá pago. Satanás, Romanos 8:1, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, Jesus, a gente precisa confiar. Confia, que o Senhor já fez o necessário. Então, a salvação, a cruz, é o início, não é o fim da sua vida. É o início. Então, depois de ir na cruz, Jesus falou, você quer seguir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, Jesus depois dá uma missão, que a gente vai ver depois. Mas, olha só, depois diante desse cenário de propiciação, você vê Jesus fazendo algo, vamos pegar aqui, quando Jesus aplacou a ira de Deus. Ele grita, tetelestai, que significa está consumado. Está consumado o quê? No jardim de Getsemane, eu te falei que eu ia te ensinar isso aqui. No jardim de Getsemane, ele declara, ele soa sangue, suando sangue, que é o ápice, a medicina explica isso, é o ápice da condição tensa, de tensão humana, de ansiedade. Os poros, eles estouram, eles se rompem e o sangue começa a sair pelo suor. É por isso que Jesus estava suando sangue, porque ele estava tão tenso que pela primeira vez ele não estaria conectado com o Pai, porque o Pai não compactua com o pecado. O caráter de Deus não tem a ver com o pecado. E aí, Jesus, então, declara uma palavra, uma frase muito conhecida, que dá muita dúvida para as pessoas. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice da ira de Deus. Ele não estava olhando para uns flagelos, ele não estava olhando para aquilo que ele precisava fazer, pela morte, pela cruz, pela vergonha que Jesus passou no nosso lugar. Ele estava olhando exclusivamente para o Pai naquele jardim. Pai, eu não quero ser, eu não quero, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então, olha o que a Bíblia vai dizer, o que aconteceu naquele exato momento da cruz. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Meu Pai do céu, que poderoso! O véu do santuário se rasgou. O véu do santuário era, simbolicamente, a separação entre aqueles que não tinham sangue sacerdotal, não tinham herança sacerdotal, por isso eles não podiam acessar o local da presença.
E também era o local onde foi instituído por Deus, aonde ele iria se manifestar. Agora não. Depois de Cristo, o véu se rasga. O véu se rasga. Talvez você, diante desse cenário, imagine que, não, agora nós temos acesso à presença de Deus. Isso está correto. Mas deixa eu te dizer, não é somente o nosso acesso que foi liberado, não. Agora, a habitação de Deus não é somente um local, um quadradinho, um cubozinho dentro de um santuário, não. Ele não escolheu casas feitas por mãos humanas, ele escolheu você para ser cheio dele. Você é a habitação de Deus. Então, no sacrifício de Jesus, esse simbolismo do véu se rasgando é essa via de mão dupla. Nós podemos acessar agora, nós somos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. E também agora o Pai pode acessar eu e você. Quando você ouve a voz de Deus, foi por causa do sacrifício de Jesus. Antes que era limitada a uma liturgia sacerdotal. Agora, basta dobrar os seus joelhos no seu quarto, orar ao Pai o secreto, e Ele que te ouve no secreto vai te recompensar. Olha que maravilhoso, isso é muito lindo, não é? Então, o véu, ele simboliza essa separação entre Deus e a humanidade por causa do pecado, certo? E como Jesus pagou o preço na cruz, não faz sentido mais ter um véu. Não faz sentido mais ter uma separação. Lembra de Gênesis capítulo 3? Agora não precisa se esconder mais, Adão. Eu cheguei. Pode sair de trás da moita, pode sair aí que é o Espírito Santo te convencendo do pecado. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos através do quê? Do sangue de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Olha o que Agostinho declarou. Cristo abriu o caminho para Deus, tornando-nos participantes da reconciliação com o Pai. Ai, meu Deus. O que nós conquistamos na cruz, o que Cristo conquistou para nós na cruz, foi muito mais do que uma salvação, um final de uma vida que você conseguiu cumprir regras. Não, agora você tem acesso ao Pai. Aquela presença de Gênesis 1, Gênesis 2, agora ela quer estar presente em todos os momentos da sua vida, porque você agora é cheio do Espírito Santo, que é Deus. Isso traz para a gente muitas implicações práticas, precisa ser prática. A gente precisa viver em confiança, ousadia. Irmão, você tem que ser ousado. Para de ter medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus conquistou naquela cruz a nossa vitória. Por isso você pode declarar: eu posso levantar minha cabeça porque Jesus venceu naquela cruz. Já até ouviu o aleluia aí agora. Então você pode ter confiança de entrar na presença de Deus, clamar ao Pai que te vê em secreto. Jesus falou: tudo que você me pedir, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então você tem que ser, e é o que a gente ouve por aí, e pouca gente acredita, você faz parte do povo mais feliz dessa terra. Hoje você vai se alegrar. Hoje você vai se alegrar. Hoje você vai se alegrar. Então, o que diante desse véu sendo rasgado, hoje a gente tem acesso a uma intimidade com Deus, que só existia em Gênesis 1, Gênesis 2, lá no Jardim do Éden. Eles eram íntimos. Então você pode buscar essa intimidade. E por fim, caminhando para o final, essa morte de Cristo, ela aponta para uma nova criação. Lembra que Jesus ele vem para estabelecer um novo padrão agora da criação? Ele é agora o primogênito, não é mais um unigênito. Então, a partir dele, vem os próximos irmãos. A cada dia que passa, essa casa experimenta isso. Em todos os cultos, você vê mãos levantadas, aceitando Jesus, reconhecendo que Ele é o Salvador e suficiente Salvador da sua vida. Então a cruz,
ela é como o começo da restauração de todas as coisas. Ali na cruz, todas as coisas começam a ser restauradas. Lembra que eu te falei que você é salvo, está sendo salvo e vai ser salvo? Então eu quero partir para o segundo sentido aqui. Primeiro, você é salvo em que sentido? Em Cristo eu fui reconciliado com Deus. Agora o meu espírito é kainos, é uma nova criação. Mas a alma e a carne, o corpo, ainda permanecem em processo de salvação. Olha o que Colossenses 1,19 diz e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, a morte de Cristo, ela não apenas redimiu a humanidade. Ela também iniciou um novo ciclo de restauração da criação, que antes estava corrompida pelo pecado. Agora, nós somos chamados para viver os benefícios da graça. Benefícios da graça. Agora nós temos o poder do não, viu? Agora você pode dizer não para o pecado, certo? Porque agora nós não estamos mais mediante ao domínio das trevas, do reino das trevas. Não, agora é o reino de Deus, porque Jesus inaugurou o reino de Deus. Então, quando é que isso vai acabar, pastor? Quando Jesus voltar. Aí sim o reino será completo. A Bíblia vai dizer que nós vamos ver novos céus e nova terra. Olha só, Apocalipse 21, 5. E aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Isso aqui é lindo demais. Gruden define: a obra redentora de Cristo é a base para a renovação de toda a criação que aguarda sua libertação final. Então a sua alma, que é os seus desejos, os seus pensamentos, tudo que está dentro de você, o espírito já está pronto, mas a alma, que a Bíblia chama de carne ou coração enganoso, ela está em processo. Então você precisa passar, qual que é o nome desse processo? Santificação. É uma morte diária, todos os dias. Pegar o devocional lá do pastor, hoje é o meu dia do milagre. Celebrar o milagre da vida eterna, porque é um milagre a salvação que nós conquistamos em Cristo lá naquela cruz. Então, a morte de Cristo é o fundamento da nossa fé cristã. Não acreditar que Jesus morreu naquela cruz é não ser cristão. É de fato negar a teologia. E lembra? Esse aqui é o diário de um Deus missionário. O Deus missionário escreveu todo o Velho Testamento, inspirou os homens a escrever o que precisava ser feito, mandou profecias, porque o Salvador viria. E aí esse Deus Todo-Poderoso se reduz à carne humana para morrer no meu e no seu lugar, para que o véu seja rasgado de cima a baixo. Agora você é a habitação do Senhor. Não é só na casa de Deus que você encontra Deus. Não é só no prédio, não é na igreja. Não. Nos grupos pequenos, o GI. Por isso, se você não faz parte de um GI, procure fazer parte de um grupo pequeno. Porque lá também tem a manifestação de Deus. Glória a Deus. Então, gente, eu queria que você, antes de a gente encerrar aqui, a partir de agora, aproximasse de Deus com mais ousadia. Para quem caminha com o pastor Walter, sabe o que é isso? Meu Deus do céu, a gente vive coisas que faz, ninguém acredita no início. Pastor, você é doido. Fala, sou doido. Por quê? Porque como você, ele também aprendeu que o véu foi rasgado e o impossível é possível. Então, se Deus der a visão, ele vai dar a provisão. Então viva em intimidade com Deus, porque aí sim você vai saber o que você precisa fazer. Deus está transformando todas as coisas em novas mediante a cruz. Então,
para a gente ir para a nossa próxima aula amanhã. Antes disso, entenda, a cruz é o início de uma nova criação. A cruz, a salvação, a redenção, o final desse plano é o início de uma nova vida, uma nova criação. Mas antes, para que isso aconteça, Jesus precisa ressuscitar e esse vai ser o tema da nossa próxima aula. E assim nós estaremos aqui amanhã, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.